É porque eu esqueço data, então você não esquece data, eu esqueço. Então, a minha trajetória foi bem diferente da Eunice, né? Porque, de fato, eu fui para o campo, fui para o Xingu, com problemas já, que eram aqueles problemas que a etnologia da época lançava, inclusive o teu próprio Malinowski, né? De sorte que eu já fui procurar alguma coisa. E o que eu fui procurar? Eu fui procurar uma coisa que, a mim... Sabe que eu vou ficar de pé, porque eu acho que eu já sou pequena, né? E vocês aí ficam, no fundo, nem vê, só vê o ponto aqui, o cabelo, né? Então, o que eu fui procurar? Aí entra uma parte, assim, quase que pessoal. Desde que eu me conheço como gente, eu sempre tive uma preocupação grande com desigualdade social. E lia os clássicos da antropologia, eu ficava entusiasmada com aquela comunidade que eles representavam, que eles descreviam, que eles analisavam. De tal sorte que, naquela época, a mulher não ia fazer etnologia em campo, né? Porque era uma profissão, uma atividade masculina, a não ser que você quisesse fazer com povos já contactados há bastante tempo. Agora, essa você tem que dizer que é pioneira, viu? Porque ir para a Índia mulher, naquele tempo, era ser pioneira. Mas é que falam para assustar a gente, Eunice. Porque esse é o que falam para assustar, para a gente não ir. Pois é verdade. Exato, porque é mais fácil. Lá não tem barata desse jeito que tinha aí. Mas então, o que eu queria? O grande interesse meu era, de fato, conhecer uma sociedade, ou várias sociedades, que não tivessem essas desigualdades sociais que a gente via aqui no Brasil. E, realmente, quando eu não sei se aqui tem alguns que eu estou vendo aqui, alguns colegas que têm essa experiência de campo, e eu fui, então, para o centro do Brasil, no Mato Grosso. De tal modo que, quando você chega lá, o estranhamento é absoluto. Quer dizer, você não reconhece nenhum hábito parecido com o seu, e eles também não reconhecem em você nenhuma característica feminina, né? Tanto que até ontem eu contei para os alunos aí, num pequeno evento que teve, eles falavam assim para mim, eu estava sentada assim, e veio um índio, bonitão, e falou assim para mim, você é homem ou mulher? Porque eu usava cabelinho curtinho, né, calça comprida, tudo que as mulheres índias não faziam, eu estava lá fazendo. Aí eu falei, opa, sou mulher. Aí ele falou, então você tem pinça? Me dá uma. Eles arrancam a barba, né, com aquela pinça. Então, eu comecei a ver que o estranhamento era de lado a lado, não era só meu, era deles também. E aí, então, você começa a descobrir, o primeiro item que eu comecei a pesquisar é como é que eles organizavam a produção, como é que eles sobreviviam. Eu comecei pela produção, porque a terra, que a infraestrutura, a base de qualquer comunidade é o território, né? Terra já estava assegurado, porque já estavam no Parque do Xingu. Então, como é que eles organizavam a produção? E aí fui vendo as casas, cada casa era uma unidade de produção, mas a coisa mais interessante que teve, nesse período inicial, era verificar como é que eles faziam as trocas, porque eles não tinham nenhum equivalente geral. Então, como é que você trocar um cocar cheio de pena por um colarzinho de conta? E essa foi a parte mais interessante e que me despertou ainda mais interesse quando eles me disseram assim, eles já sabiam da existência do dinheiro, e a gente mostrava, eles andavam com o dinheiro e depois te devolviam. É interessante, e eles falavam assim, aqui isso não vale nada. Aí eu já fiquei interessada, o que vale aqui? Aqui vale os colares. Então, a partir desse negócio dos colares, eu cheguei a montar, e fiz um pequeno texto sobre isso, nem sei a data, e onde eu trabalhava com a
equivalência dos bens pelo valor. Era um valor, evidentemente, um valor de uso, mas que entrava um componente estético, um componente técnico muito importante. Então, os bens mais valorizados era, por exemplo, o arco preto, de pau d'arco, que era uma espécie de P, né? Aquele pau preto. E dava um trabalho enorme para você fazer. O arco era quadrangular, quer dizer, então era uma coisa complexa para fazer. Agora, é interessante que flecha é mais complicado de fazer, porque a penas da flecha tem que ser assim, fica que não uma hélice. Para a flecha gira, né? Quando ela é lançada, ela vai, senão ela não alcança o alvo, né? Isso era o mais desvalorizado. Aí depois você vai vendo, porque o arco tinha uma conotação assim, ancestral, ligada à criação deles, etc. Mas então é muito interessante, porque eles tinham 3 níveis. Os bens valiosos, que só podiam ser trocados entre si, como bonitos cocares, colares, 2 tipos de colares. Depois, panelas, aurá, aquelas panelonas grandes. Depois tinha um intermediário, que era bens mais ou menos valiosos, panelas menores, adornos como braçadeiras, perneiras. Depois tinha, finalmente, no 3º nível, você tinha os bens que só serviam de trocado. Quer dizer, você ia trocar um colar por um bonito arco, mas o colar tinha um pequeno defeito. Então, você dava uma flecha junto, sabe, para compensar. Agora, você jamais poderia comprar um colar com 50 mil flechas. Não era possível isso, porque você ultrapassava a categoria prevista para as trocas, né? Então, a troca foi uma coisa muito interessante. E, depois disso, então, você fica vendo o tempo de trabalho. Eu trabalhei muito com o negócio de roça, tamanho. Quando você é jovem, você tem uma disposição fantástica, né? Vocês imaginem que eu queria ver quanto eles trabalhavam para se sustentar. Depois eu vi que não era só para se sustentar, era para se sustentar aqueles que não trabalhavam, sustentar as festas, sustentar os amigos que vêm fazer visita, etc. Então, quer dizer, que cada produtor tinha sempre um extra a produzir, fosse ele homem ou fosse mulher. Então, eu saía com eles, levava-se um tempão para chegar na roça, de canoa, e é bom contar os erros para vocês, que são jovens. Eu deitada na canoa, morta de sono, porque era 4h30 da manhã, aquele negócio super estrelado. Aí eu falei assim para o meu amigo, Tacumã, você sabe que cada estrelinha dessa é um sol? Puta. Ele olhou com tanta pena de mim, acho que ele pensou que eu estava delirando, né? Aí, e o pior quando o homem foi para a Lua. Eu cheguei com a Manchete, aquela revista Manchete, 1000 coisas, desci do avião, já reuni. Olha, o homem foi para a Lua. Mostrei as fotografias da revista. Quando chegou a noite, eles vieram para mim e falaram, olha, os velhos falaram que você só está falando besteira. Como é que um avião vai numa pessoa? Porque a Lua é um rapaz que cometeu incesto, então ele está lá no céu, né? Bem, então você vai aprendendo com o seu entusiasmo varonil, né, de querer falar que foi para a Lua, sabe que cada estrela que brilha é um sol, quer dizer, e você faz papel meio de tonta, né? Mas aí você vai aprendendo, você chega muito falante. Depois você começa a calar a boca. Você vê, quanto mais você abre a boca, mais bobagem você fala, entendeu? Então tem que fazer como a mim se diz, você tem que ouvir. Perguntar e ouvir. Dá o tema e fecha a boca para eles falarem. Bem, depois dessa fase de xinguana, que durou quase 10 anos, eu ia, voltava, ficava 1, 2 meses, voltava, sempre aproveitando as férias, né? Por azar nosso, as férias maiores, que eram de fim de ano, é época de muita chuva lá. Então, eu ficava pouco tempo na chuva, na época da chuva aqui, né, no verão, e mais tempo na época da seca. E a PUC que aguentava aqui, porque eu faltava, né? Os colegas que me substituem
E não pode falar muito alto, porque ainda estou trabalhando. Isso é capaz de alegar qualquer coisa, né? Fraude, contrato de trabalho. Bem, mas então, dos Camairá foi basicamente isso, e também uma coisa muito interessante, que vocês vão ver daqui a pouco, porque era a forma deles se alimentarem. Porque a gente, quando chega numa aldeia, a gente quer, eu, pelo menos, chego com vontade de tomar café da manhã, almoçar ou jantar. Quer dizer, o almoço tem que ser bom, o jantar pode ser mais pouco, assim, uma sopinha, qualquer coisa. E enquanto eu tinha comida, a gente comia a minha comida. Depois que acabava a minha comida, aí eu entrava na comida deles. Aí era outro regime. Era um regime que eles diziam, cara, a gente não come como vocês. Não, né? Não, a gente come assim, a gente vai comendo o dia todo, e quando não tem nada para comer, já não come, pega um bijuzinho, põe uma pimentinha e fica. Pode passar 1, 2 dias fazendo isso. E foi aí que eu entrei por um veio muito interessante. Os alimentos também eram todos eles classificados, os alimentos locais, todos eles classificados. Então, você tinha uma mulher que estava grávida, ela já começava a fazer sua dieta. E o marido também, os dois. A criança nascia, aí então era um desespero, porque aí, a rigor, os mais tradicionais, porque hoje já está mudando um pouco isso, os mais tradicionais ficavam até 3 anos, às vezes 4 anos, numa dieta forte. Não pode comer tal peixe, não pode comer tal ave, porque eles só comem peixe e caça só paca, depois algumas aves, depois não come nada, porco, essas coisas, nada. Bem, então, os alimentos também eram todos classificados. Eu também fiz um trabalho, tem um texto que eu fiz com a Heloísa Palharo, que foi até apresentado na Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, que eu frequento também, porque eu fiz levantamento também demográfico. Daqui a pouco nós vamos voltar ao alimento, de dados que eu levantei na área. Eles tinham espaçamento entre filhos de 4, 5, 6 anos, às vezes. Aí, como é que vocês fazem isso? Primeiro tem depois de muitos anos é que eu penetrei mais nisso, mas no começo era meio vago. Eles tinham anticoncepcionais, eu sabia que eles tinham um que você tinha que tomar, e é interessante que é nos dias errados que eles tomavam, entendeu? Eles achavam que você ficava grávida se você menstruasse e, em seguida, tivesse relação sexual. Sabe, exatamente o contrário. E eles tomavam e não ficavam grávidas. É interessante. Quer dizer, tem coisas estranhas. Viu? Bem, então, quando tudo falhava, por exemplo, não queriam, uma moça, todo mundo lá é casado, exceto criança, né? Uma moça ficou grávida do namorado. Quer dizer, aí que o marido vai bater nela, se ele souber que ela está grávida de outro, né? Ela tentava abortar mecanicamente, fazendo massagem, tomava uns remédios. Se não acontecesse absolutamente nada, quando nascesse a criança, eles enterravam junto com a placenta. Nem cortavam o umbigo, fazia isso. E aí você começa a ficar deprimida, quando você começa a ver essas coisas. Mas, de qualquer forma, eles conseguiam um espaçamento muito grande. E, naquela época, 1966, porque a minha primeira viagem foi em 65, quer dizer, esses dados eu já estou obtendo em 66, 67. Eles tinhum a média de filho vivo por mulher era 2,4. Quer dizer, nem São Paulo não tinha esse tipo de índice. Era muito maior. Mas filho vivo. Agora, quando a gente via quantos filhos você teve, filhos vivos que depois vieram a morrer, né? Aí dava 3,4, 3, um pouquinho mais. Quer dizer, se a gente comparasse com a população rural da região, era 1/5 do que, né, as pessoas tinham na roça. E aí, lendo esses trabalhos da fecundidade na área rural, nós vimos que o projeto de vida do casal, e principalmente da mulher, mas era do marido também, era de que eu vou ter tantos filhos quanto Deus mandar.
E lá era ao contrário. Falando, é muito interessante isso, falando com as pessoas assim mais proeminentes na aldeia, tanto homens como mulheres, eles achavam que bom era ter muito filho, porque eles acham que precisavam crescer. Claro, eles tinham sofrido uma depopulação grande. Mas, quando você ia ver, a família deles era pequena. Então, eles trabalhavam em 2 níveis de concreção. Um é o Estado, né? Precisamos, trabalhadores, trabalhar 8 horas, 5 dias, 7 dias por semana, né? E o outro é a vida, o tempo da pessoa. Eu quero casar, quero ter meus filhos, não quero muito filho. Por quê? Porque quando você tem filho, você não come peixe. O filho pega tudo e come. Então, eles tinham razões concretas, né? Mas não é como que nem a gente. Você tem filho em casa, vai experimentar comprar um cacho de uva, você vê o que acontece. Quando você chega à noite, depois de trabalhar, abre a geladeira e vê o que acontece. Né? E eles, então, eles tinham um projeto familiar. A dinâmica populacional deles não era assim, a esmo, quantos quiserem, quantos vierem. Não, eles planejavam, evidentemente, nem sempre com sucesso, daí a questão do infanticídio, que incomodava todos que trabalhavam lá, porque era uma coisa, eles com população pequena ainda fazendo isso, complicava mais tudo, né? Bem, e aí, de repente, aquela região do centro-oeste brasileiro começou a ser povoado, densamente povoado, porque começaram a abrir as estradas, tudo começou na expedição Roncador Xingu, quer dizer, quando o Orlando Vilas Boas fez aquele trajeto, e na trilha que eles foram abrindo, até Jacareacanga, lá no Pará, tá. É que eu não quero ficar de costa para Beti, para Josi, por isso que eu quero. Será que dá para você levantar e pôr ela para trás? Porque eu quero ficar vendo a cara dela também. E a minha, não? Não, a sua eu vejo o tempo todo, mas ela que está um pouco mais para trás, Fica aí de lado, então. Bem, então, nessa trilha que os Vilas Boas tinham aberto, daí, na década de 70, começou a vir imigrante, especificamente de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, que tinham tido um problema grave agrário lá, vieram e começaram a explorar o centro-oeste. Então, começaram a aparecer as cidadezinhas, que foram surgindo, foram crescendo. De repente, se você olha, hoje o mapa onde está o Parque do Xingu, ele é inteirinho ladeado por soja. E é interessante porque nós não comemos soja, né? Quer dizer, são as multinacionais, ou que compram, ou que plantam, então vai tudo para exportação. Agora, toda a poluição fica para nós. Isso é importante, porque nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer com essa população indígena. Bem, então, foi aparecendo cidade, no começo os índios fugiam para a fazenda, para ver o que era não índio, roupa, o sapato, etc. Quando as cidades começaram a aparecer, que é bem difícil a viagem para chegar até a cidade, mas eles faziam, né? A gente faz, quando a gente vai lá, faz esse aviãozinho, teco-teco. Leva 1 hora voando, né? Então, mas tem uma rota por rio, que a Betinha aqui gosta, porque Índia é fogo também, viu? A rota por rio, eles vão buscar a gente numa beira de rio, que a gente vai de caminhão, tem uma beira de rio. Aí você anda assim, 3, 4 horas, aí de repente para o motor. Eles não têm chave, vocês não têm a chave de fenda? Não. Aí toca pegar a pinça, a famosa pinça de mulher, para ver se cutuca lá o parafuso. Então, vamos fazer o seguinte, vocês não têm uma corda? Não tem. Não tem remo? Não tem motor, por que tinha que vir de remo? Aí você fica na beira lá do rio, a Beti estava junto, com coisa de onça, assim, na praia, aquelas areias brancas, aquelas patas de onça. E é sempre interessante nessas viagens, porque nós resolvemos levar pizza para a viagem. Porque fomos numa pizzaria e pegamos umas 3, né, Betty? E pegamos uma diária que foi a maldição da viagem, porque aquele sol quente, mas a pizza fedia tanto, mas nós tivemos bolsa não jogar fora. Aí, depois de umas horas, nós estamos lá na beira e não passa ninguém. É muito interessante, viu? Porque nós falamos, bem, nós vamos morrer aqui. Não de fome, porque estava na beira do rio, né?
mas nós vamos morrer. Não passava ninguém. Aí os índios pegaram a pizza, picaram, a Betty abriu a caixa de presentes, pegamos anzol, linha. Aí eles foram pescar os 5 piranhas, aquelas piranhas vermelhas desse tamanho. Fizeram fogo e acalmamos, mas comemos tudo. Aí, de repente, passou um índio numa canoa. Não, num barco. Ele veio, parou. Era conhecido de um deles, era Cuicuro, não era Camaiorá, Cuicuro. Manda vir buscar gente aqui. Bem, agora você imagina, ele foi até a aldeia dele. Aí viu quem é que podia vir buscar. E veio. Muito gentil, trouxeram um beiju para a gente, imaginando que a gente estava com fome. Bem, então nós vamos fazer o seguinte, vamos todos no barco seu e vamos rebocar o nosso barco, com as roupas, com as comidas. Trouxeram corda? Não. Bem, vocês imaginam, essa viagem dura 6, 8 horas, nós levamos mais de 24. Aí pegamos a corda da rede, fizemos um nó e foi puxando assim. Chegamos à noite na aldeia deles. Aí eles falaram, agora para lá eu não vou mais não, porque eu não conheço. Não, você vai, bichinha, você tem que ir. Aí, tráfico de influência. O menino, um dos barqueiros nossos, vai no rádio, fala com o sogro desse rapaz que não queria ir, chama ele no rádio, na mesma hora ele se dispôs a nos levar. E aí era muito engraçado, que vocês, quando forem para o mato, vocês vão ver isso, todos eles dormiam, os camaradas que estavam dormindo no barco. Eu, com ele desse tamanho, tinha uma lanterninha minha, sabe essa lanterninha de bolsa, assim, essa pequenininha? Era a única lanterninha que a gente tinha. A gente não queria abrir todos os presentes também, porque dava bagunça, né? Ia com aquela lanterninha assim, aí, de repente, um dos camaradas falava assim, não chega muito na beira, não, que tem um tronco lá. Como eles viam, não sei. Aí continuava. Daqui a pouco, vai para a beirada, que tem um banco de areia. Gozado, sem olhar, hein? Era tempo, né? O timing deles, né? Bem, então, tem essa viagem que eles podem fazer, que é uma viagem muito chata, porque depois, quando você chega, no sentido contrário, você chega fora da área indígena, você tem ainda que arranjar um caminhão que percorra uns 150 quilômetros, né, até você chegar na cidade. Então, essa altura, você já desistiu até da vida, entendeu? Porque na chuva nem passa, né? E no verão, que é o inverno nosso, que agora lá é verão, é aquela poeirada, aquela buraqueira, um negócio fantástico. Bem, então, eles começaram a observar as cidades. Foram observando, e, ao mesmo tempo, crescendo aquela densidade populacional em volta do Xingu. E hoje, uma das cidades que é a maior produtora de soja do Brasil é Sorriso, uma cidadezinha ali perto, que era um ovinho assim. Só planta soja. É fácil, quando vocês forem, vocês não se perdem, não precisa nem de GPS. Vocês vão olhando pela janelinha do avião. Quando vocês verem uma coisa verde, é ali que é o parque. Porque o resto, porque a gente vai na época seca, então as lavouras estão todas sendo preparadas, né? Então, quando você vê um verde, é o Xingu. Você não erra. Você pode pular de paraquedas, que você cai sempre dentro de uma aldeia. Bem, e aí nós estávamos nesse negócio, quando, de repente, aí já estamos bem ditadura, 1900 e... Não, aí é interessantíssimo, porque aí eu vim para o interior de São Paulo. Eu fiquei aqui 9, 10 anos lá no Xingu, aí vim para São Paulo e falar, bem, agora vamos fazer um survey aqui entre os índios do interior de São Paulo, que era o Cangangue, Terena, Guarani, tinha um pouco de Krenak, e conseguimos, naquela época, tinha a Inter-American Foundation, né, que era de uma prodigalidade muito grande, sem nenhuma interferência no projeto. E nós fizemos um projeto para investir na qualidade de vida. E era 1976, depois 77, né? E aí aconteceu uma coisa fantástica também. Nós pedimos, fomos umas eram três pequenas reservas, perto de Bauru, perto de Tupã e um outro perto de Havaí, né? Que é ali indo para Rio Preto. Quando nós paramos perto de Tupã, que era o Araribá, o Vanuíri,
que tinha basicamente cangangue e crená, que tinha um funiô ou outro, era uma coisa, mas tinha mais era cangangue. O alcoolismo grande, as roças não existiam mais. Por quê? Porque o SPI e depois a FUNAI tinham arrendado seguidamente suas terras, até que elas ficaram totalmente exauridas. Aí devolveu, aí os índios tomaram posse. E eles, então, trabalhavam com boia fria, com, evidentemente, a conivência do chefe de posto, daqueles gatos da região, etc., e trabalhavam com boia fria. Então, nesse serve, a gente procurou identificar, assim, do nosso ponto de vista, as necessidades deles, mas achamos que eles deveriam também, eles dizer o que eles queriam, né? Claro que, quando vem essa pergunta, eles querem trator. Mas aí, então, você conversa, o trator é bom, mas você precisa de alguma coisa antes, tal. E pedimos para eles que elegessem um conselho misto de homens e mulheres para elaborar o consenso. Bem, aí os homens já não quiseram. Não, homem com mulher, não, só homem. Então, começou a complicar, né, Beth? A gente ia, sábado, fazia reunião com os homens e domingo com as mulheres. Bem, finalmente, decidimos que a situação lá era trágica, eles concordaram que era roça mesmo, antes de ter o trator, e aí foi uma grande satisfação dessa intervenção, que não foi exatamente uma pesquisa, mas nos permitiu conhecer bem o sistema de atuação do indigenismo oficial. Uma equipe de agrônomos e de engenheiros foi lá, fizeram curva de nível, enfim, arrumaram tudo lá, e alguns anos, faz muito tempo, isso, uns 10 anos atrás, eu tinha sabido que eles ganharam o prêmio da roça modelo da região. Não é roça indígena, roça modelo, de toda aquela região de Marília, de Tupã, não é de Tupã, e aquela zona. Bem, mas então foi muito importante isso, você viu uma recuperação. E nos outros 2 postos, nós não pudemos fazer nada, porque nós, naquele tempo, não tinha e-mail, né? Então, é tudo por rádio. Né? Lembra, tinha aquelas coisas de rádio, que você tinha que ir em um certo lugar para passar o rádio. E nós pedimos para o pessoal lá que resolvesse, estimulasse os indígenas a eleger os representantes. Aí, depois de uns dias, nós recebemos um rádio. Já nomeei o Conselho Tribal. Eu falei, meu Deus do céu. Virgem Santinha, já nomeei. Bem, e aí aconteceu o seguinte, dia do índio, e o chefe do posto, o diretor lá da região, convidaram o presidente da FUNAI para vir conhecer o projeto, o grande projeto milionário. Mas, no meio tempo, eu falava para o chefe de posto, assim, não era bem chefe de posto, mas eu não quero falar o nome dele agora, eu falei, como é que estão indo tudo aqui? Está indo bem, eles fazem muitas reuniões, eu estou lá presente, e, de repente, eles começam a falar terena. E eu olhava para a cara da Beth e eu falei, esse negócio não está muito bom, né? Bem, e não deu outra. Quer dizer, vieram todas as autoridades de Brasília, era o general Smart, que era presidente da FUNAI, presidente não sei o quê, da regional, não sei o quê, da prefeitura, não sei o quê, foram lá. Aí expuseram, falou primeiro o general, depois falou não sei quem. E vocês, índios, querem dar a palavra aí para o presidente do conselho? Ó, seu general, é bom o senhor estar aqui, porque eu vou dizer... O chefe de posto aqui nos roubou bem, e abriu o bico. Aí o superintendente lá da frente, dissolvido o Conselho Tribal. E aí foi muito interessante, porque nós não sabíamos. Aí o que eles fizeram? Cercaram toda a... Não, cercaram todo... Estavam com medo. Cercaram... É o autoritarismo bárbaro. Cercaram todos os jornalistas que estavam lá. Olha, uma notícia disso, corta o pescoço. Então, não saiu nada no jornal. E nós não sabíamos. Quando nós, então, passou a semana do Indígenas para lá, verificamos que tinham sido expulsos da área. Sem estar dentro da área, nós já estamos expulsos. Proibida a entrada. Claro, nós terminamos o que tinha que terminar um pouquinho, e falou, amigo, o cofre fechou e nós perdemos a chave. E acabou. Então, mas foi uma experiência importante,
para a gente ver, deu até várias dissertações aqui na PUC, de jovens que foram com a gente, e fizeram um deles sobre o autoritarismo, o poder do chefe de posto, porque era junto à aldeia. Ele mandava, ele parecia assim, um grande senhor fazendeiro, uma casona com uma varanda, e aquelas casinhas, tudo, e ele... Então, foi muito importante essa experiência de pesquisa. Aí, eu não tinha mais onde fazer pesquisa, expulsa, já desse, né? Aí, a Betty, que tinha sido convidada para ver o impacto do asfaltamento da BR-364, que fazia Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho, eles queriam saber o impacto que isso teria nas áreas indígenas. Aí, a Betty nos convidou, era uma equipe grande, uns 15 antropólogos, às vezes o sociólogo, antropólogo, e fizemos um trabalho, esse foi um trabalho também aplicado, porque nós já tínhamos anteriormente ido trabalhar no Parque do Oripuanã. A Betty foi trabalhar com Suruí e eu fui trabalhar com Cinta Larga. E nós já estávamos trabalhando uns 3, 4 anos, quando então eles convidaram a Betty, porque sabia que a gente era da área ali, de Rondônia e Mato Grosso. E foi uma experiência, essa experiência de verificar, foi extremamente rica, porque conseguimos que fossem demarcadas cerca de 30 terras indígenas em Rondônia. Agora, desse projeto também, nós acabamos sendo expulsos, porque eram muitas reivindicações de índio, estava chegando muita coisa para a SUDECO, né, que era o Ministério do Interior, muita coisa índio está pedindo, está muito chato esse negócio. Aí nós fomos discretamente também despejadas. E aí continuamos lá no Aripuanã, Betty com os Paiter, Suruí, lá de Rondônia, e eu com Cinta Larga, e essa foi uma experiência lindíssima. Se naquela primeira experiência xinguana com os Camaiurá, eu tinha visto uma sociedade com um mínimo de assimetria, bem, eu já fiquei apaixonada. Aquela minha angústia da desigualdade social passou totalmente. Aí, quando eu cheguei no Cinta Larga, é que eu vi o que é liberdade. Primeiro, você tem que ter poucos objetos. Então, você tem a casinha ali, muito michuruca, aí você pega a sua mulher, seus filhos, vão passar agora a temporada, pensa São Paulo, nos anos não sei quanto, na beira do Tietê, pescando. Eles saíam e levavam todos os seus pertences. Era a mulher com uma cesta na cabeça, uma sacolinha, os menininhos tudo agarrado na mão. Quer dizer, para você ter liberdade, você precisa ter pouca coisa, gente. Você vê como é atual esse negócio do Cinta Larga, hein? Então, aquilo era realmente uma liberdade. Aí a simetria lá ainda era menor. Porque, como eles faziam muita guerra, eles na década de 60 ainda, eles atacavam Vilhena, uma cidade ali do Mato Grosso, né? É Mato Grosso ou é Rondônia, Vilhena? Mato Grosso, né? Não é de Mato Grosso. A Rondônia. É Rondônia já, Vilhena? É, mas é quase Mato Grosso, né? É. E ali eles atacavam o posto ali, né? Você imagina que loucura. E eles tinham os erequibates ali do Rio Juruena, eles também pegavam e, né? Não pode falar essas coisas porque discrimina. Né? Comiam. Bem, tá bom. E aí, então, dessa experiência com Cinta Larga, nós vimos que, de fato, a liberdade em si era aquilo. Aquela vida deles é uma vida difícil. Eu tenho várias coisas publicadas sobre eles. Eles educavam as mulheres como eles educavam os guerreiros. E por quê? Porque, para sobreviver no mato, tinha que saber sobreviver. Então, é muito interessante. Então, a subordinação da mulher era muito menor. Bem, aí, voltei de novo para o Xingu. Eu vou dar com coisa na cabeça. Eu vou dar com esse negócio. Aí, voltei para o Xingu de novo. E aí, só para terminar, aí foi realmente a fase, eu acho que mais fecunda da minha vida de antropólogo. Foi a época que eu consegui pegar o material, analisar mais, escrever bastante, publicar bastante. Por quê? Eu já tinha entrada, então eu pude trabalhar com temas extremamente complicados, como feitiçaria, relação da feitiçaria com a pagelança,
relação do poder com feitiçaria, essa era Bárbaro, que é um dos últimos trabalhos que eu escrevi. E, ao mesmo tempo, começou um movimento de consumo, começar a comer feijão, macarrão, arroz. Por quê? Eles tinham tanta regra interna na alimentação, e o nosso macarrão, o bom talharine, espaguete, o feijãozão com arroz, não eram classificados para ele. Então, as mulheres grávidas podiam comer feijão, arroz, o que quisesse. Você veja? Então, a mercadoria capitalista, ela entra pela coisa mais gostosa que tem, ela entra com açúcar. Mel é difícil de você conseguir. Açúcar, você consegue sempre. Uma fugida para a cidade, apesar de penosa, você come aquela coisa arada de açúcar. Come açúcar. Não, eles não bebem lá, graças a Deus. Não. Não, porque é tão difícil que você não pode carregar um negócio de pinga muito pesado, né? Açúcar mais leve, eu acho. Bem, mas então, eles estão agora nessa fase, a nova geração, que é aquela meninada que é menos integrada na estrutura forte da aldeia, é a meninada que começa a vir, já às vezes com corte de cabelo, diferenciado, fica com celular. Né? É muito interessante o Xingu, porque você vê um índio totalmente nu, pintado de urucum e com uma câmera, filmando uma cerimônia. Então, é coisa de contrastes, assim. Você vê uma dança tribal, de repente você vê a meninada ali, fingindo que está fazendo aquela dança, rap, né? Muito bonito. E eu ainda estou indo lá. Eu não fui esse ano, porque nós tivemos um incêndio lá na aldeia, eu estou indo. Porque eu tenho a impressão que eles, de fato, eu chego lá e eles falam assim, Carmen, tem uma coisa que nós nem te mostramos. E aí me chamam, aí eu vou falar, eles me contam como é que é, como é que não é, como é que foi, como é que não foi. Então, eu não tenho nenhum trabalho, eu posso até ficar na rede, com o gravador ligado, balançando, e eles falando, né? Não é bem assim, mas é quase. Então, dessa experiência toda, o que eu podia dizer assim para vocês que são jovens? Acho que a primeira coisa é que vocês têm que gostar muito do que fazem. Muito. Se vocês gostarem mais ou menos, fala com o orientador, fala com o professor e muda de tema. Mas tem que gostar muito. Segundo, você tem que ter curiosidade. Se você for patachoca, não sai. Patachoca no mato não faz nada. Porque os índios não ficam te convidando para contar a vida deles. Mas tem que ter curiosidade. Não precisa ser também que nem o Malinowski, né? Que diz que o Malinowski, eles iam enterrar o morto, ele falava, momento, media, prossiga. Diz que era assim, né? E você fez igualzinho, aquele seu começo de vida igualzinho. Mas então, precisa então muita curiosidade e depois vocês têm que ler tudo, gente. Aqueles que você gosta, aqueles que vocês não gostam, aqueles que vocês estão achando que tem que ler tudo. Etnólogo, antropólogo, de um modo geral, antropólogo, tem que ler tudo. Porque ele tem que ler da sociedade nossa, da sociedade capitalista, industrial, ele tem que saber qual é a dinâmica dessa sociedade, para ele entender que o destino das populações indígenas depende dessa dinâmica da sociedade capitalista. Porque o avanço que a nossa sociedade faz sobre as últimas terras é uma coisa tétrica. Né? Então, você precisa ler tudo sobre a nossa sociedade industrial, você precisa ler tudo sobre Nova Guiné, tudo, Ilhas Trobriand, tudo, Andaman Islanders, tudo, em todas as línguas, menos alemão, porque eu também não sei, aí eu não obrigo ninguém a ler. Mas tem que ler tudo. Então, essa eu acho que vocês encontram o caminho nesse veio aqui, de curiosidade, paixão e vontade de conhecer, né? É isso.